António Barreto é convidado da edição da noite. Muito boa noite. António, hoje, num artigo no Público, a Teresa de Sousa, que antecipava a cimeira que começa amanhã, perguntava se por cá alguém pensou no dia seguinte, ou seja, se alguém pensou no dia da manhã. Quer ajudar a responder? Olha, eu estou convencido que quase todos têm exatamente o que queriam. Nós começámos há muitos meses uma espécie de jogo de cabra cega e de jogo de empurra, em que toda a gente queria que o outro fosse o culpado, que o outro fosse o responsável. Os últimos gestos do Primeiro-Ministro, depois de não ter falado com o Presidente da República, de não ter falado com o Governo, de não ter falado com os Ministros, de não ter falado com o PSD, com quem tinha um acordo, e ir a Bruxelas, ir à União Europeia, levar as suas orientações, dizê-lo, o que no fundo são compromissos segundo a versão dos europeus, era um gesto obviamente destinado ou a submeter os adversários e obrigar os adversários a pôr o joelho em terra, ou a obrigar os adversários a fazer o que fizeram, para que ele pudesse reclamar-se como vítima, que é o que ele está a fazer hoje. Eu lamento que o meu pobre país esteja a viver esta crise, porque esta crise era esperável, era conhecida, era prevista. Oh, Ana, eu não quero citar pergaminhos, mas há 1 ano e meio que dissemos aqui, vai haver eleições, vai ser assim, vai ser assado. O Primeiro-Ministro vai dizer, eu tentei que os partidos viessem para o Governo, mas eles não quiseram. Tudo isto estava escrito, o guião está escrito há 1 ano e meio. E todos sabiam exatamente os passos. Queriam era, a cada momento, obrigar a que responsabilidades ou o ónus de certo tipo de atitudes recaia sobre o outro. Parece um jogo de rapazolas, de pessoas muito pouco interessadas no que estão a fazer, muito interessados em ter uma pura disputa, uma pura competição, ganhar. São desejos mesquinhos, não é uma ambição grande para um país, não é uma ambição grande para um povo. É uma ambição puramente partidária. Todos eles dizem, tantas vezes os socialistas hoje disseram, não estamos agarrados ao poder, tantas vezes disseram, isto já se sabe há muito tempo. Quando se diz isto muitas vezes é porque se está mesmo agarrado ao poder. É como a palavra responsabilidade. Eu hoje estive a contar, enquanto via a televisão, foi a palavra mais vezes dita por toda a gente. O que demonstra que nenhum tem e que nenhum reconhece a sua própria responsabilidade e nenhum assume a sua responsabilidade. Eu devo dizer que o povo vai falar, também já dissemos aqui uma vez isto há algumas semanas ou alguns meses. O que se vai seguir vai ser alguma normalidade democrática, simplesmente muito em mais difíceis condições do que anteriormente, ainda mais difíceis condições. Muitas das coisas que vão ter que se fazer em más condições agora podiam ter sido começadas a ser feitas há 1 ano, há 1 ano e meio. É tarde, é muito tarde para tentar colar os cacos, colar os pedaços. A campanha eleitoral que se anuncia... Já percebemos o tom em que vai correr, mas deixe-me só vai perguntar-lhe alguma horrível, coisa. horrível. De facto, a forma como todos estes protagonistas se têm portado nos últimos dias, isto não se insere no manual de etiqueta e boas maneiras, mas a questão, e se quiser a questão de fundo é, estivesse no governo, que governo estivesse, neste preciso momento, tínhamos alternativa aos compromissos que foram deixados por este governo em concreto em Bruxelas? Temos alguma alternativa a estas medidas de austeridade? A minha convicção é que não. Eventualmente pode haver um equilíbrio diferente. Os socialistas gostam muito de bater nos fracos, nos frágeis, porque é fácil, é rápido. E gostam muito de ajudar os amigos do partido ou os amigos de certos grupos e certas empresas. São muito ávidos dessa ajuda e muito ávidos de bater nos fracos. Poder-se eventualmente com uma combinação diferente, mas isto diz respeito ao mundo da economia, das finanças e do equilíbrio do que são as políticas públicas. A minha convicção é de que do PEC 3 para o PEC 4, por exemplo, houve uma espécie de sufraguidão de fazer muito depressa, e ao fazer muito depressa você bate nos mais fracos. É sempre o jeito. E surpreende-me que o PS tenha feito isso. O PS já prestou grandes serviços ao país, enormes serviços ao país, mas este PS não está a prestar serviços ao país. E não respeita a democracia, que é uma coisa que é confrangedora.
faz parte da democracia uma cortesia formal pelas regras. Não é só o bom comportamento, não é só a boa educação, isso não interessa. Mas um primeiro-ministro fala com o chefe da oposição, falam em privado, conversam, discutem, mesmo para chegar a desacordo, acordo ou desacordo. Mas isso já não era possível. Lembra-se que Pedro Passos Coelho disse que não se voltaria a sentar sozinho em frente a este primeiro-ministro. Mas como é que se chegou lá? E então, isto agora é uma questão, voltamos às rapazolas, então é uma questão de estão amoados, estão zangados uns com os outros, e então os problemas do país, os problemas de Portugal, não obrigam alguém a tentar falar com o outro, a falar em privado, a falar devagar, a refletir, a pensar, a falar entre chefes partidários, entre chefes políticos, entre ministros e outras pessoas. Não, mandam-se recados para a televisão. Sempre com o ar Marialva, sempre com o ar machista, sempre com o ar de dizer eu estou aqui, eu sou responsável, eu estou tranquilo com a minha correspondência. A política chegou em Portugal a um estado quase de indecência. Eu gostava de poder acreditar que as próximas eleições fazem uma espécie de limpeza disto, mas não vão limpar muita coisa, porque as pessoas são as mesmas, os protagonistas são os mesmos, e não creio que tenham aprendido. A maneira como hoje, por exemplo, o Primeiro-Ministro e o líder do Grupo Parlamentar Socialista e o Ministro da Presidência se anunciaram firmes para a LIVE, parece que estão a entrar numa praça de touros. Isto não é uma praça de touros, isto é um país. É um povo que está a sofrer uma situação social muito difícil, que não se compadece com este marialvismo destes pequenos políticos. António Barreto acha que o Presidente da República, como ele disse ontem, ficou sem margem de manobra pela velocidade com que foram dados alguns passos e feitas algumas declarações? Ou ele tinha alguma margem de manobra? Já tinha muito pouca. Eu acho que ele começou a perder margem de manobra nas últimas eleições legislativas. Foi perdendo margem de manobra ao longo do primeiro ano, um ano e pouco, até às eleições presidenciais. Perdeu margem de manobra na campanha eleitoral, em que ele podia ter assumido alguns compromissos para recolher a legitimidade popular. E isolou-se quando fez aquele discurso de tomada de posse, ou não? O discurso, eu já elogiei o discurso pela forma, mas emiti imediatamente consigo dúvidas sobre os resultados do ponto de vista da ação, porque era um discurso de boas palavras, mas da ação nula. O discurso terá, a meu ver, dado algum contributo para a resolução que teve lugar hoje, nomeadamente do lado do PSD. O PSD parece que se sentiu um bocadinho revigorado com o discurso tão severo do Presidente da República. Repito, o Presidente da República tinha razão no discurso que fez. Era fora do tempo e fora da ação, fora da possibilidade da ação. Na altura, o PCP entendeu que aquele tinha sido um discurso para favorecer o PSD. Independentemente do objetivo que Cavaco Silva tinha, aquele discurso dividiu ainda mais o Parlamento, não é? Pode ser que tenha tido alguma influência marginal. O essencial foi o gesto deliberado do Primeiro-Ministro. Aquele é um gesto pensado, deliberado, porque se não fosse deliberado nem pensado, é totalmente inconsciente, então este homem merece repouso, não merece outra coisa. Mas eu não penso nisso, eu penso que foi um gesto deliberado para provocar a ira do PSD, a ira dos outros partidos e a cólera do Presidente da República para os encostar todos à parede e pô-los perante uma única alternativa. Ou obedecem, seguem, joelham em terra e dizem que sim com as orelhas, ou fazem o que fizeram. O que também não desinteressava ao Primeiro-Ministro. Ele queria tentar ir a eleições. Porque ele